quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito isso na Bíblia? Sim, claro que está. Mas em que contexto Cristo usou esta expressão? E aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será que Cristo está se contradizendo ele mesmo, falando que as pessoas têm que perseverar e se esforçar ou sacrificar até o fim para serem salvas? Será mesmo que Cristo iria se contradizer a ele mesmo e toda a Escritura? Quer entender comigo o que realmente Jesus quis dizer com essa frase? Ou em que contexto ele usou esta frase? Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, enviar o link desse vídeo, deste estudo tão importante para tirar tantas pessoas de dúvidas, tantas pessoas que têm carregado consigo fardos pesados, achando que para serem salvas tem que fazer muitas coisas. Então, fica comigo e nos ajude a compartilhar essa verdade. Então, meus amores, vocês sabem que nós estamos aí numa nova playlist falando profundamente com relação à salvação e estamos gravando aí, começamos com a gravação do vídeo da salvação pela graça, já estamos aí com os vídeos da salvação pela fé. Eu só não tenho certeza se eles já estão no canal ou se ainda vamos postar depois deste aqui, eu ainda estou decidindo a ordem. Mas todos os vídeos que vamos estar postando nestes dias é com relação à salvação pela graça e pela fé. E como eu falei para vocês, nós iríamos entre estes estudos afirmando e escolhendo versículos bíblicos, porque são vários na Bíblia toda falando da salvação unicamente pela graça de Deus, unicamente pela fé, sem obra, sem esforço humano. Estar aí ensinando alguns versículos conhecidíssimos, muito mal interpretados, muito usados por falsos maestros, falsos profetas, para confundir a cabeça das pessoas e levar as pessoas a acreditarem que a salvação é por esforço, que a salvação da alma é por sacrifício humano, é por escolha nossa, por decisão nossa, nós é que nos esforçamos, nós é que sacrificamos por esta salvação, nós é que temos que fazer boas obras e a nossa parte. Então a gente vai estar fazendo o estudo, falando que a salvação é por obras, é por graça, a salvação é por fé, e vamos estar aí expondo textos bíblicos com detalhes, textos que aparentemente contradizem essa salvação por graça e por fé. Tá bom? Então hoje nós vamos estudar um muito conhecido, muito famoso, muito usado por aí para se dizer que a salvação é conquistada por esforço, por perseverança, por boas obras, e que inclusive o homem chegou numa degeneração, numa depravação, meu Deus, eu não sei nem que palavra usar, gente. Que palavra vocês usariam para alguém que pega a Bíblia, além de ensinar errado o versículo, fora de contexto, ainda muda o versículo? A Bíblia fala uma coisa e o que nome vocês dariam para a pessoa que pega um versículo e troca as palavras de Jesus, gente, de Jesus? Que nome você daria para uma pessoa que, além de ensinar errado, ainda muda as palavras da Bíblia, sendo que a própria Escritura diz que maldito aquele, ai daquele, que tirar ou acrescentar qualquer coisa no livro? Ou então, o que será que vai acontecer com uma pessoa que muda o que está escrito? Literalmente, troca as palavras para induzir as pessoas a uma fé errada. Vocês já vão entender.
O versículo que a gente vai estudar hoje sempre foi ensinado errado, sempre foi ensinado por aí completamente fora de contexto, e ainda agora, nos últimos tempos, nos últimos dias, as pessoas, ou seja lá de que cabeça saiu a seguinte frase. O versículo que vamos estudar é o seguinte: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este é o texto que nós vamos hoje expor a verdade desse texto, dentro do contexto dele, um texto falado, ensinado, dito pelo próprio Senhor Jesus, e que sempre foi ensinado errado, e que agora, sinceramente, eu não quero estar na pele dessa pessoa, que ela se arrependa, mas eu não acredito que uma pessoa que seja capaz de fazer isso possa chegar a um arrependimento bíblico. Olha, eu não sei em que grau chegou a condição espiritual da pessoa para ela chegar e mudar a frase. E além de ensinar errado a vida toda, ainda colocar assim a frase: aquele que sacrificar até o fim será salvo. Que nome vocês dariam para uma pessoa assim? Que teve a capacidade de mudar as palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa vem e diz: aquele que sacrificar até o fim será salvo. Meu Deus do céu. Eu sinceramente não consigo nem imaginar que se não houver arrependimento, o que pode acontecer, o que vai acontecer, não é o que pode, o que vai acontecer com uma criatura dessa. Mas a esse ponto chegou, como eu comentava num vídeo anterior, Satanás, quando citou a Bíblia para Jesus, ele não mudou a Bíblia. Ele não mudou. Ele não era nem louco. E é Satanás, Lúcifer. Ele não era nem louco de mudar as Sagradas Escrituras, o que está escrito. Ele citou exatamente a Escritura como está escrito. Está escrito: aos teus anjos dará ordem. E lá ele citou os versículos bíblicos corretamente. Ele não mudou palavras. Agora vem o homem, criatura do pó, do barro, que não vale nada, em nome de uma fé absurda, em nome de uma fé louca, e muda as palavras de Jesus e coloca: aquele que sacrificar até o fim será salvo. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Que loucura, a que ponto chegamos, a que ponto o evangelho de Cristo chegou. O evangelho não, o falso evangelho chegou, né? Falso evangelho chegou. Meu Deus do céu. Então, meus amores, estou falando isso para alertar vocês, para vocês tomarem cuidado. Cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com aquilo que vocês repetem por aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Gente, cuidado! Vocês não sabem o quão cruel o castigo, a quão cruel maldição que cairá sobre aqueles que deturpam a palavra de Deus, que inventam mentiras, que enganam, que colocam e tiram palavras das Sagradas Escrituras. Quanto mais das palavras que o próprio Senhor Jesus falou, né? Então, gente, o nosso texto hoje que nós vamos estudar é esse, né? Mateus 24, versículo 13, que diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus falou isso? Sim, claro que ele falou. Está escrito. E aqui ninguém é louco de dizer que isso não está escrito. Está escrito. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como que é usado esse versículo hoje em dia, ensinado por aí? Se usa esse versículo dentro de um contexto de que as pessoas que perseverarem, que lutarem, que vencerem,
que sacrificarem até o fim, vencer, agindo a sua fé, sacrificando, dando o seu tudo, agindo a sua fé, movimentando a sua fé, perseverando, enfrentando as lutas, os problemas, sempre agindo a sua fé e resistindo, sacrificando, se esforçando de fé em fé, todos os dias, colocando a sua fé em prática, esse será salvo. Isso é o que é ensinado em cima desse versículo que realmente saiu da boca do Senhor Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é: em que contexto bíblico histórico Jesus falou esta frase? Em que momento da história, que ensinamento, do que Jesus estava ensinando, do que Jesus estava falando com os discípulos, quando ele, no meio deste ensinamento, ele vem e fala: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Em que momento Jesus usa essa expressão? Vamos ver o que a Bíblia nos mostra? Meus amores, o contexto, tá, da história de Mateus 24, para muitos é muito conhecido. Quando a gente fala de Mateus 24, o que vem na cabeça da gente? Para aqueles que já têm um pouquinho mais de entendimento, mas é claro, tem gente que não tem. Mas aqueles que já têm um pouquinho mais de entendimento, quando tu fala de Mateus 24, o que vem na tua cabeça? Grande tribulação. Mateus 24 é um dos capítulos bíblicos mais famosos das Sagradas Escrituras com relação ao arrebatamento da igreja, com relação à volta de Jesus, com relação à grande tribulação. Todo o capítulo de Mateus 24 é falando da grande tribulação, do princípio das dores, da volta de Jesus. A parábola da figueira, tão famosa, né, que a gente vai estudar no nosso estudo do Apocalipse, a gente vai chegar no estudo de Mateus 24 e vamos estudar essa parábola da figueira. Tudo está escrito em Mateus 24. E por que Jesus usa a expressão aquele que perseverar até o fim será salvo dentro de um contexto de grande tribulação? Dentro de um contexto em que a igreja já não vai estar aqui? Vamos entender isso? Vamos botando a cabecinha para funcionar. Então vamos lá, Mateus 24. Olha o título do texto, do contexto do Mateus 24, onde está o nosso versículo-chave de hoje, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O título fala, e eu garanto que está na Bíblia de vocês, isso porque isso está em todas as Bíblias. Está escrito assim, ó: o sermão profético de Jesus. Jesus profetizou o período da grande tribulação. Jesus profetizou os últimos acontecimentos deste mundo. Como profetizou Daniel, como profetizou João, Jesus também profetizou. E isso está lá em Mateus 24. Então, ó, o sermão profético, a destruição do templo. Então, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então vamos lá. Aqui começa o sermão profético do tempo do fim que Jesus começou a ensinar para os discípulos. Então os discípulos saíram lá do templo onde eles estavam, e aí os discípulos começaram: olha, Senhor, como é lindo o nosso templo, tá vendo? E Jesus falou assim: estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Começando aí
as profecias do tempo do fim. Quando a gente estudar Mateus 24, a gente vai estudar com detalhe. Mas aqui o nosso foco não é estudar o contexto, estudar a grande tribulação. Aqui é estudar esse versículo que está dentro do contexto da grande tribulação, tá bom? Então ele vem e fala assim, o princípio das dores. Jesus falando do princípio das dores, falando do período que o mundo vai entrar, que é o período da grande tribulação. Só que a gente não pode esquecer que são 7 anos de tribulação, 3 anos e meio iniciais de tribulação e os 3 anos e meios finais de grande tribulação. Então os 3 primeiros anos e meio vai ser de tribulação. Por quê? Porque a princípio o anticristo vai se manifestar como cavaleiro branco da paz, supostamente vai trazer um período de paz, mas os conflitos, a fome, a miséria, os terremotos, as destruições vão começar a acontecer. Até que Jesus continua depois aqui em Mateus 24 profetizando o período da grande tribulação, que é o período final, quando o antimessias entra no templo de Israel, o terceiro que vai ser construído, e vai acabar lá com o altar dos sacrifícios, né, dos judeus, e vai começar e vai dizer que ele é o próprio Deus. Então todo esse é o contexto de que Jesus está ensinando. Mas então ele vem e fala assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe perguntaram, dizendo, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os discípulos se aproximam de Jesus, porque Jesus falou, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos ficaram achando estranho aquilo ali, e aí eles chegaram em particular para Jesus e disseram, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Que sinais haverá da tua segunda vinda? E da consumação dos séculos, da destruição de tudo isso aqui. Então Jesus vem e começa com um sermão profético. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ou seja, é só o princípio das dores, não é o título, o princípio das dores, os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, agora começa a prestar atenção no contexto do nosso texto bíblico hoje, de estudo de hoje. Esse texto tão deturpado e tão usado pelos falsos ensinadores para atrapar, para manipular as pessoas com relação a elas fazerem muita coisa para serem salvas, tá? Então Jesus vem e fala. Vocês entenderam até aqui, meus amores, que isso aqui, tudo que a gente está lendo é o sermão profético de Jesus, falando do período final, dos 7 anos de tribulação que o mundo vai entrar, depois que o arrebatamento da igreja aconteça. Então vamos lá, aí Jesus vem assim, versículo 9, então, ele fala, vou explicar com detalhe, porque aí eu não consigo, gente. Então Jesus está falando, vocês querem saber quando que vai acontecer essas coisas, e o tempo dos fins, e os sinais da segunda vinda? Então, em primeiro lugar, cuidado que ninguém vos engane, porque vai ter um monte de falso profeta por aí, enganando e falando um monte de bobagem. A igreja vai ser arrebatada e os falsos profetas ainda vão continuar pregando, por incrível que pareça. São tão falso profeta que o Espírito Santo nem na terra mais vai estar, e eles vão continuar pregando e enganando as pessoas. Mas então ele fala, vai ter nação contra nação, reino contra reino, conflitos, fome, miséria, peste, terremotos em vários lugares. Tudo isso, a gente já está vendo isso, né? Se vocês vêm acompanhando o nosso canal, falando dos estudos do Apocalipse e de tudo que vem acontecendo, a gente já está começando a vivenciar todas essas coisas em uma pequena escala. Então, quando a igreja ser arrebatada
e o antimessias o antimessias começar a reinar, então a gente vai começar a ver isso numa escala um pouco maior. Vamos começar a ver isso como princípio das dores de parto. Lembra? As dores de parto, quando a mãezinha vai lá para ganhar, ela começa uma dorzinha aqui, aí dá uma passada. Daqui a pouco, mais uma hora, outra dorzinha ali e passa. E daí, daqui a pouco, outra... As dores são pausadas, né? Tem intervalos entre dor e dor. Assim vai ser o princípio das dores do que Jesus está falando dos 7 anos de tribulação. Até que a grande tribulação venha, que é aquela dor constante até que a mãe tem que ganhar o bebê logo, né? Então, esse é o período que o mundo vai entrar. Então, Jesus aqui está explicando, ó, vai ter terremoto em todos os lugares, vai ter fome, pestes em todos os lugares, nação contra nação, reino contra reino, vai ser uma bagunça. E aí agora vem, olha o que ele fala, do período da grande tribulação. Entenda, gente, eu falo período da grande tribulação porque é a maneira de me expressar, mas o princípio da grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais são 7. A grande tribulação é dos 3 anos e meio finais. Então, olha só. Então, Jesus fala assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. De quem que Jesus está falando? Dos judeus e de todos os cristãos que no período da grande tribulação forem sendo convertidos, aqueles que vão ser salvos durante o período da grande tribulação, aqueles que ficaram para trás no arrebatamento. Então Jesus está falando, neste tempo, ó, os discípulos não perguntaram os sinais da segunda vinda dele? Lembra, aqui os discípulos não sabiam aqui do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja foi revelado para Paulo. Então os discípulos aqui não estão perguntando para Jesus quando será o arrebatamento da igreja. Os discípulos estão perguntando aqui os sinais da tua vinda. Porque para eles era a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus viria para restabelecer o reino em Israel. Então Jesus começou a falar, vai ter muita coisa que vai acontecer ainda, gente. Um dia a Aline vai ter que estar ensinando isso para um monte de gente. Só para vocês terem uma ideia. Então, mas aí ele vem com o sermão profético e fala, vai ter isso, vai ter aquilo, terremoto e fome, miséria, tal. E neste tempo, antes da minha segunda vinda, porque é os sinais, entenda, aprenda a meditar. Eles perguntaram quais os sinais que antecederiam a tua segunda vinda para estabelecer o teu reino. Então, Jesus fala, então sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, meus amores, olha aqui o contexto no qual Cristo falou. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Dentro do contexto da tribulação que o mundo vai enfrentar quando a igreja for arrebatada. Então, meus amores, aqui ele está falando, vai começar o início das dores de parto, vai começar nação contra nação, reino contra reino, conflitos, fomes, peste, terremotos. E presta atenção, neste tempo,
muitos vão odiar vocês por causa do meu nome. Muitos vão trair, enganar, vão entregar vocês. Por quê? Porque o evangelho do reino vai estar sendo pregado durante o período da grande tribulação pelos 144 mil escolhidos por Deus, selados por Deus para pregar esse evangelho. Então os 144 mil vão começar a pregar para os judeus e vão começar a pregar para o mundo inteiro. Então muitos judeus vão se converter durante o período da grande tribulação. Muitos cristãos que hoje se dizem cristãos e que ficarem para trás durante o período da grande tribulação vão se converter de verdade. Então os judeus e estes cristãos que vão se converter, porque vão ouvir o evangelho desses 144 mil e das duas testemunhas e daqueles cristãos que já conheciam um pouco e ficaram para trás, então estas pessoas que vão se converter, tanto judeus como cristãos, essas pessoas vão começar a ser perseguidas, odiadas por causa do nome de Jesus. E aí você já conhece o contexto da história, vão ter que pagar com a vida, vão ter que fugir para não ter que aceitar a marca da besta. Então, o contexto da grande tribulação do Apocalipse vocês já conhecem. O detalhe aqui é que esse texto e aquele que perseverar até o fim será salvo é dentro deste contexto. Jesus está falando, vão ser perseguidos, vão ser enganados, vão ser traídos, vão ser entregues. Pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, os amigos vão entregar, os familiares vão trair. Vão entregar para o antimessias, entregar para o governo, entregar, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que resistir até o fim, não negar o meu nome, não negar, não aceitar a marca, resistir o antimessias, resistir à tirania do governo, do falso profeta, esses que perseverarem até o fim, esse será salvo. E vai se reunir com quem? Com a igreja que já está no céu. Vão se unir ao grupo dos salvos. Tá entendendo, meus amores? Aqui não está se tratando de mim e de ti e da geração que está vivendo agora, das pessoas que estão vivendo antes do arrebatamento da igreja. Está se referindo às pessoas depois do arrebatamento da igreja, as pessoas que estiverem vivendo no período da tribulação e grande tribulação profetizadas por Jesus. Pessoas essas que vão ser perseguidas, que vão ser massacradas, que vão ser torturadas, colocadas contra a parede para negar Cristo, para negar a sua fé, ou aceita a marca, ou morre, aqui, esse período de tribulação e depois de grande tribulação, porque logo embaixo, depois disso, vem a grande tribulação. Jesus segue falando, quando virdes, pois, o abominável da dissolação, que é o antimessias, que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, o antimessias entrando no templo de Israel e dizendo, eu sou Deus. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre a irado não desça. Então, aí no 21 ele fala, porque nesse tempo, ele fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo nunca houve e nunca haverá jamais. E depois, logo mais em seguida, vem o ensinamento da vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Todo o capítulo 24 de Mateus, meus amores, é falando dos 7 anos da tribulação. Tribulação e grande tribulação. São os acontecimentos, os sinais antes da volta, da segunda vinda de Jesus. Não é falando de arrebatamento aqui, não é falando os discípulos não estão perguntando quais os sinais para o teu arrebatamento, até porque o arrebatamento é iminente, o arrebatamento não tem sinais, nada acontece, o arrebatamento simplesmente um dia vai acontecer e no abrir e piscar de olhos e nós vamos estar com Cristo nas nuvens, nos encontrar com Ele nas nuvens. O arrebatamento não tem sinais. Agora a segunda vinda de Cristo tem muitos sinais. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, o sol não dará luz, vai cair meteoros do céu,
e vai haver terremotos e fomes e pestes, e eles vão odiar vocês, e vocês vão ser perseguidos, e vocês vão ser mortos, e vocês vão perder a cabeça por amor ao meu nome, e vocês vão ter que resistir à marca do anti-messias, porque se ou come, ou aceita, ou morre de fome, mas aquele que perseverar até o fim dos 7 anos, ou ainda que perseverar até o fim no sentido, nega esse Cristo ou morre? Morro. Aquele que perseverar até o fim, perdeu a cabeça, morreu, tá salvo. Perseverou, foi perseverante, lutou até o fim, não se envergonhou de Cristo. Tá dando para entender, meus amores, em que contexto está esse versículo lindo? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amores, aqui Cristo tá falando da segunda oportunidade que essas pessoas, que os judeus e que os falsos cristãos de hoje vão receber quando eles ficarem aqui no período da tribulação. Gente, esse texto é lindo, tá falando da segunda chance, da segunda oportunidade, daqueles que negaram a fé hoje, que têm a oportunidade de aceitar por amor, depois vão ter que aceitar por dor. Mas esse versículo é lindo, tá falando da misericórdia do nosso Deus, porque eles ainda vão ter uma chance de pagar com a vida, sofrer. Não precisava. Tem a chance agora de crer no sacrifício de Cristo, crer na salvação pela graça, crer na salvação pela fé unicamente no sacrifício de Cristo. Tem toda a chance agora. Não aceitou? Não quer continuar no seu pecado? Quer continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito? Quer continuar negando a graça de Cristo? E dizendo que essa graça é uma desgraça? E negando o sacrifício de Cristo, a salvação pela fé, querendo colocar obras? Vai ficar para trás, não tem jeito. Mas aqui ainda a Bíblia, Cristo está revelando que eles ainda vão ter uma segunda chance. Aquele que perseverar até o fim no período da tribulação e grande tribulação, porque vai ser perseguido, vai ser ameaçado, vai ser torturado, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa gloriosa. Me dá uma dor na alma saber que os falsos profetas usam esse versículo tão lindo de mais uma chance, de mais uma oportunidade, para usar nos dias de hoje, para manipular a mente das pessoas, para inculcar na cabeça delas que para elas serem salvas, elas têm que ser perseverantes, elas têm que sacrificar, ao ponto de mudar a própria escritura. Aquele que sacrificar até o fim, esse será salvo. Mudar a frase que Jesus falou para conveniência própria, para manipular as pessoas, para levar as pessoas a darem tudo que têm em nome de uma fé louca, uma fé absurda que não existe, em nome de não sei de quê. Sabe? Gente, que tragédia, que crueldade, que maldade, que ignorância espiritual, que tirania, e que a única coisa que resta para esse tipo de pessoa que usa um texto bíblico como esse, totalmente fora de contexto, para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, a única coisa que resta para essas pessoas é o ai de Deus. Porque o dia que caírem na mão de Deus, essas pessoas, meus amores, o único lugar que cabe para elas é o lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, antimessias e falso profeta. Porque não tem outro lugar para pessoas que são capazes de fazer isso, capazes de ensinar um estudo fora de contexto, uma frase linda de Jesus fora de contexto, e ainda mudar a frase de Cristo. Então, meus amores, comece a prestar atenção naquilo que tu ouve por aí. Comece a prestar atenção nos ensinamentos que vocês ouvem por aí. E fuja do falso evangelho. Fuja dos falsos profetas. Viu aqui? Dentro do contexto da grande tribulação, mas Cristo sempre alertou com relação aos falsos profetas, assim como Paulo e Pedro e todos os discípulos sempre alertavam contra os falsos profetas, contra os falsos ensinamentos. É um ensinamento, os falsos profetas são um joio, uma raiz tão má, tão entranhada,
que até no período da grande tribulação, depois que a igreja já não vai estar mais aqui, os falsos profetas ainda vão continuar pregando. Eu não me lembro, tem uma frase de um daqueles pastor bueno, aqueles bueno mesmo, aqueles bem antigão lá, sabe, que prega o verdadeiro evangelho mesmo. Uma vez, eu não sei se eu vou saber falar a frase, mas ele disse assim, que os falsos profetas, mesmo sem o Espírito Santo na terra, vão continuar pregando em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim de falsos profetas que são, mesmo sem o Espírito Santo na terra, eles vão continuar afirmando que eles são de Deus e que eles pregam em nome de Jesus. Alguma coisa assim, eu não me lembro se foi Martin Lloyd-Jones que falou, se foi Spurgeon, mas eu acho que foi Martin Lloyd-Jones que falou algo parecido com isso. Não quero me equivocar em quem falou, mas a frase é mais ou menos isso, que mesmo sem o Espírito Santo na terra, ou seja, mesmo depois do arrebatamento, os falsos profetas vão continuar enganando. E a prova disso foi o que o Senhor Jesus falou aqui. Os discípulos perguntaram para ele quais os sinais que antecedem a tua segunda vinda. E Jesus vem com um sermão profético. Vai acontecer isso, isso e isso. E vai ter muitos falsos profetas enganando. Muitos falsos profetas pregando em meu nome. Olha só. E vai acontecer isso e isso, e detalhe, vão perseguir vocês e vão matar vocês e vão levar vocês para as praças e vão humilhar vocês e vão colocar vocês contra a parede, ou aceita a marca, ou morre, ou isso, ou aquilo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que resistir à dor, o sofrimento, o medo de perder a cabeça, rejeitar a marca para comer, morrer de sede, morrer de fome, esse será salvo. Então, meus amores, mais claro, impossível, está aqui um texto dito por Jesus dentro de um contexto falando da grande tribulação, do sermão profético de Jesus, alertando sobre a desgraça que vai cair sobre este mundo nos últimos 7 anos de existência desse mundo, antes que Cristo venha para reinar no milênio com todos aqueles que forem salvos. Tanto a igreja que já foi arrebatada, como aqueles que forem salvos durante o período da grande tribulação, aqueles que perseveraram até o fim durante o período da grande tribulação. Meus amores, não se deixem mais enganar. Cuidado, não se deixem mais enganar por este falso evangelho. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. E a gente vai estudar mais profundamente todo o capítulo 24 de Mateus no nosso estudo, na nossa playlist do Apocalipse aqui no canal. Te convido a ficar aí ligadinho, porque a gente vai começar a postar os vídeos com mais detalhes sobre isso, e a gente vai falar disso novamente, tá bom? Meus amores, que Deus abençoe vocês e convença vocês dessas verdades. E não espere ter que chegar a esse período da grande tribulação para ser salvo. Tu tem ainda a oportunidade hoje de ouvir o evangelho, de buscar o entendimento. Ouça o evangelho, ouça o evangelho. O evangelho é o único meio para a salvação. Ouça o evangelho e confie na soberania de Deus para a tua salvação. Não te apoie nos teus méritos. Não te apoie nos teus esforços, porque é isso que é ensinado com esse versículo, que é aquele que perseverar até o fim, aquele que sacrificar até o fim, aquele que movimentar a sua fé até o fim, aquele que der tudo, aquele que está sempre fazendo coisas para agradar homens, aqueles que sempre está fazendo coisas para chamar a atenção de Deus. E essa fé e esse chamar a atenção de Deus é sempre fazer algo, principalmente algo econômico, por interesse dos líderes. Então, cuidado com isso, não é o teu esforço, não é o teu sacrifício, não é as tuas obras que vai te salvar, muito menos aqui nesse período, porque esse período aqui, de quem perseverar até o fim será salvo, está falando da grande tribulação. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, a gente se vê e até a próxima.